Bom dia a todos, bem-vindos e bem-vindas a mais um webinar do nosso fórum. Hoje a gente vai falar sobre redes sociais para jornalistas. A gente vai tentar passar aqui por ferramentas, estratégias, enfim, como profissionalizar os perfis de forma geral, sejam eles dos veículos ou até mesmo dos próprios jornalistas. E aí, para bater um papo sobre esse assunto, a gente chamou o Matheus Camilo, que é editor de interação e redes sociais da Folha de São Paulo. Matheus, primeiro de tudo, obrigado aí pelo seu tempo. Imagina, eu que agradeço o convite aí do ICFJ de você, ô Rico. Legal. Lembrando só quem está assistindo que o webinar está sendo gravado e o link vai ser disponibilizado depois no canal da Ednet e também no grupo de Facebook do Fórum. Bom, Matheus, antes da gente entrar no assunto, né, eu queria que você falasse um pouquinho de você, né, principalmente para explicar o que é ser editor de interação e como isso se difere do cargo de editor de redes sociais, né? Você falar só um pouquinho aí do seu trabalho na Folha. Ah, legal. Bom, obrigado a todos aí que estão acompanhando e quem vai ver no futuro também. Não, é bem interessante falar sobre, acho que esse termo, né, o interação que a gente usa ali na Folha, é, para tentar levar um pouquinho as redes sociais para uma coisa um pouco, né, 2.0, assim, né? Não, né, você ter os seus perfis nas redes, você ter a divulgação do seu material, mas as redes sociais têm que ser muito mais do que isso, né? E hoje você não tem muito uma diferenciação, né, o Rico, entre o seguidor e o leitor, porque todo mundo que lê o site ele está nas redes sociais, né? A pessoa, seja um adolescente, seja o seu avô, né? Então, a nossa ideia com isso é saber que você, seja no site, seja nas redes, você está falando com alguém, e essa pessoa às vezes é a mesma pessoa. E aí a gente procura formas de trazer ela para a conversa, de fazer ela participar com depoimentos, com histórias, ou simplesmente interagindo, né? As redes sociais têm tanto recurso de responder, de conversar com o veículo. Então, a ideia é fazer essa intersecção entre leitor e seguidor para aumentar a participação, para aumentar, para você trazer o cara, a pessoa que acompanha você nas redes, trazer para o site, para ela virar um futuro assinante, trazer o assinante para as redes sociais, para ver o trabalho que a gente faz nas redes sociais, que é diferente. Então, acho que né, falando brevemente, é um pouquinho por aí do trabalho de interação. Beleza. E, enfim, falando só brevemente ali da minha trajetória na Folha, Claro. eu comecei em 2015 como freela. A gente estava até falando que a gente não, né, não se cruzou por pouco ali na Folha. Você saiu em 2014, eu entrei em 2015. Fiz bastante matéria para Tech, para Folhinha e para Turismo. E aí fiquei numa vaga cobrindo férias ali, era por 9 meses. Aí a editoria deixou de existir em 2 meses que eu tava cobrindo as férias, né? Que era editoria de semanais. Aí eu fiquei aquelas 2 horas no limbo ali e apareceu uma vaga em redes sociais, né? Aí perguntaram se eu tinha interesse, aí, obviamente, né? Uma que eu já gostava de redes e outra que, né, a gente quer trabalhar. E aí foi isso, caí ali meio de paraquedas ali nas redes e desde então virei editor assistente em 2019 e agora em junho desse ano virei editor de interação dessa editoria nova aí que foi criada. Legal, Matheus. E por onde que deve... Eu sei que é uma pergunta ampla demais, mas por onde deve começar um jornalista que quer fazer as redes do seu veículo crescer? Eu sei que tem muitas estratégias, tem muita coisa para fazer e depende também do perfil do veículo, né?
mas tem algum caminho mais geral, alguma dica central? O que você falaria para uma pessoa que perguntasse isso para você? Não, legal. Eu acho que o primeiro tópico, Alexandre, é você conhecer o DNA do seu veículo, né? Eu acho que isso é primordial. Por que eu falo isso? Pegando ali a minha experiência na Folha. A gente, quando... Né, o leitor que procura a Folha, ele procura para hard news, para noticiário político, econômico, mas isso significa que a gente não vai cobrir outras áreas? Não, né? Mas assim, a gente em esportes, por exemplo, a gente não vai fazer uma cobertura que a ESPN, que o Esporte Interativo, que o Fox Sports fazem. Então, resultado de jogo, mesmo que seja jogo da seleção brasileira, é uma coisa que não emplaca muito, assim, sabe? Então, a gente não vai gastar energia nisso. Mas, assim, você ter os grandes assuntos que envolvem, né, os temas contemporâneos da sociedade, eles estão presentes na área cultural, na área esportiva, e aí, esses assuntos que a gente tem que saber entrar, né? Então, o caso clássico agora é o do Maurício, né? O central de vôlei. A gente identificou ali pelas plataformas de monitoramento que a gente vai falar depois, a gente monitorou que era um tema forte nas redes sociais, e aí, assim que o esporte deu a notícia, a gente já deu em todas as redes, já deu repercutes, já chamou tipo, chamou bem na homepage da Folha, né? Tipo, um espaço acima do que o esporte costuma ter. Então, a gente trabalha junto, assim, em várias frentes, né? Acho que isso que é interessante. Acho que você ter ideia que as redes sociais não é independente de outras áreas do veículo. Então, você vai ter que trabalhar junto com o homepage, você vai ter que trabalhar junto com audiência, junto com dados, né? Então, é um núcleo digital mesmo, que isso, uma coisa vai ajudar a outra. Então, se você identificar que isso é um assunto forte nas redes, vai aumentar a audiência do seu site, seja por homepage, seja por Google, e vice-versa, né? Então, acho que a primeira coisa é isso, é conhecer o DNA. E aí acho que tem outras coisas, né? Enfim, que acontece em qualquer área, que você tem que fazer ali um benchmark, ver o que sua concorrência, né? O que seus concorrentes diretos estão fazendo. Não para copiar, eu sempre falo isso, eu acho que você tem que ter a sua identidade visual, a sua linguagem, a sua cara mesmo, o seu perfil, né? Mas você tem boas práticas aqui, né, no Brasil e lá fora que você pode se inspirar. Então, a gente, quando começou os stories, por exemplo, o Instagram Stories, a gente viu que o New York Times, Washington Post faziam muito material narrativo, né? Lá contando, por exemplo, pegava uma história específica e destrinchava essa história numa sequência de stories com várias fotos, com, né, ângulos diferentes, com frases. A gente fez bastante isso no começo, foi uma coisa que chamou muita atenção na época, tipo, nossa, a Folha está fazendo uma coisa diferente. E aí, claro, a gente fez com a nossa linguagem, né? Não, a gente só se inspirou ali no que estava sendo feito lá fora. E a mesma coisa para o resto, assim, né? Então, a gente olha o que é feito aqui, algumas coisas absorve, outras coisas a gente discorda, eu discordo completamente, acho uh, que não tem que ser assim, sei lá, acho que a gente vive na era né, para chamar atenção ali nas redes, de ser muito sensacionalista, a urgentização, né? Então, tipo, tem uma, assim, a gente vai dar zero urgentes? Não, né? Então, mas tem coisas que você tem que fazer em maior ou menor grau.
mas eu acho que é um pouquinho por aí, assim, acho que eu diria que esses dois, né, conhecer o DNA, analisar a concorrência, e aí você ter a sua identidade visual. Acho que hoje as redes mudaram muito, né? E essa mudança aconteceu de 2 anos para cá. Você vê que o Instagram inteiro foi tomado por cards com frases, né? Então não tem mais só a foto, né? Agora qualquer veículo e mesmo influencers, mesmo você já dá a foto e sempre vai ter o texto ali, né? Seja a frase, seja o título, seja o que é o assunto. Então você tem que acompanhar as mudanças das redes, que elas são muito frenéticas. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, de quais redes está. As mudanças são muito frenéticas, assim. Você tem que estar estudando, que está acompanhando, para não perder o bonde, né, do que vai mudar. Acho que, em resumo, seria por aí. Essas mudanças são até difíceis de acompanhar, né? Porque a gente não tem acesso aos algoritmos, não sabe o que que as redes estão privilegiando, né? Então, às vezes, para os criadores de conteúdo em geral, né? Mas principalmente para os veículos de comunicação e para os jornalistas, a gente não sabe o que que a rede está priorizando, né? É. Então, acho que daí Eu, veio esse padrão de ter foto com frase, com, com legenda, enfim, uma mistura de várias coisas para ver se consegue viralizar o conteúdo, se consegue algum engajamento maior, né? E é, acabou eu, virando conf- padrão mesmo. eu confesso que exatamente por isso eu sou bem cético para as mudanças. Assim, eu espero assim, tipo, eu espero ter mais gente fazendo para ver se, opa, será que é por aí mesmo? Parece que tá, né? Então, tipo, porque eu acho que se você fizer uma mudança muito abrupta, né? Aí não era isso mesmo. Aí você tem que mudar toda a identidade visual, toda a sua estratégia. Então né, Folha entrar no TikTok, por exemplo, a gente entrou depois de vários outros veículos. Tem veículo que não entrou ainda. Então, eu acho que você não pode ser nem muito afobado e nem muito demorado, né? Acho que você tem que fazer ali quando vê, tipo, opa, peraí, acho que tá quase ninguém mais não usa frase, vamos fazer um teste aqui, vamos ver se aumenta o engajamento. Aí, mesma coisa para o TikTok, opa, tá todo mundo, né? Tá, tipo, a rede cresceu mesmo. Agora na pandemia, até minha avó já falou do TikTok. Acho que, né, são esses. Você tem que tomar cuidado para não. Por exemplo, o Snapchat aqui no Brasil foi uma coisa que não decolou muito, né? Enfim, teve um uso ali de adolescentes, de jovens grande, mas entre perfis jornalísticos e mesmo para o grande público não decolou. E a gente acabou nunca entrando de fato no Snapchat. Eu acho que não foi uma coisa que fez diferença. Mas hoje eu já vejo o TikTok em outro patamar, né? Então, enfim, já adiantei um pouquinho da conversa lá para frente, mas Matheus, você falou aí sobre, você citou, né, brevemente plataformas e tal de monitoramento. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quais ferramentas que você usa no geral, né? Acho que tem dois caminhos aí. Plataformas de agendamento, né, para auxiliar nesse fluxo de postagem e tal. E também tem as ferramentas que ajudam aí né, na descoberta de conteúdos virais ou, enfim, plataformas de monitoramento de hashtags, de vídeos, para você saber o que está bombando aí nas redes, talvez até orientar a redação, enfim. uhum. Fala aí um pouquinho para a gente das ferramentas que você usa. Não, legal. De agendamento, Rico, a gente não tem grandes segredos assim, porque a gente está no momento de transição ali, porque, enfim, a gente usava uma ferramenta que era simples, mas que satisfazia ali os nossos desejos, que era o MLabs, que é parecido com o Ethos, né? Que são acho que duas das mais conhecidas, mas elas tiveram um problema grande com o Facebook acho que no começo do ano, deve estar fazendo
6 meses, eu acho, mais ou menos, que basicamente essas ferramentas elas não seguiam a API do Facebook, e aí o Facebook derrubou a ferramenta, derrubou posts que tinham sido publicados por ela. Então, e aí elas tiveram que se adaptar à API e deixaram de disponibilizar vários recursos que tinham, né, principalmente no Facebook e no Instagram. Carrossel, IGTV, que você conseguia agendar tudo por ali e agora não consegue mais. Então, desde então, a gente tem usado para Instagram e Facebook o próprio Creators, que é a ferramenta do Facebook. Não é uma ferramenta boa, o Facebook nunca investiu muito ali neles, mas você consegue fazer tudo por eles, carrossel, IGTV, porque mesmo se você pegar as ferramentas, as plataformas oficiais do parceiras oficiais do Facebook, aí Sprinkler, Stiling, Buzz Monitor, mesmo essas não fazem mais carrossel e IGTV por causa da API. Então, a gente tem feito Facebook no nativo do Facebook mesmo, que dá uma segurança, sabe? E dá uma segurança e disponibiliza todos os recursos. E aí a gente continua usando o MLabs ali para agendar no LinkedIn e eventualmente no Twitter, mas o Twitter a gente usa mais o TweetDeck mesmo. De agendamento é isso, mas de monitoramento, acho que tem bastante coisa bacana para a gente falar. Rapidinho, Matheus. Sim, 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 sim. Desculpa te interromper aí. Só para falar dessas ferramentas de agendamento, vocês usam as versões gratuitas ou vocês pagam? O MLabs era uma versão paga, né? E o Creators é a versão que ele disponibiliza para os criadores, tal, é de graça. Tá? Beleza. De monitoramento, primeira coisa que eu falo putz, meu perfil jornalístico aqui, tô criando uma startup, tenho uma empresa pequena, não tenho dinheiro para investir, enfim, não tem problema. Todas as redes dão bons insights, né, nas métricas ali, o Instagram dá, o Facebook dá, o Twitter dá, o LinkedIn dá, o TikTok dá, o Telegram dá. Então, tipo, a primeira coisa que eu falo é isso, tipo, vá nas próprias, né? Vai ser sempre geralmente um gráficozinho assim, né? Que você vai ter nos aplicativos ou na versão desktop e vai lá, destrincha, vê vídeo no YouTube que ensina a analisar esses dados. Todas disponibilizam. Então, para saber assim o que performou bem, o que, né, quando você cresceu, que hora seu post vai melhor. Acho que essa é a primeira dica que eu dou, que toda rede tem uma ferramenta nativa. Mas claro que a gente tem né, outras ferramentas que a gente consegue ter em sites que consegue ajudar muito o nosso trabalho. Uma delas é o próprio TweetDeck e o próprio Twitter. Ele tem eu posso até compartilhar depois com você, Alexandre. Eles têm uma série de filtros de pesquisa que ajudam muito ao nosso trabalho. Então, desde você filtrar por quando foi feito o post. Então, às vezes a gente vê, sei lá, estoura algum caso aí e em 2 minutos já está circulando no Twitter um tweet do Eduardo Cunha sobre aquele assunto, né? Então, tipo, Sim. nossa, a pessoa discorreu o feed inteiro dela? Não, usou esses filtros que ajudam muito a achar conteúdo, ajudam muito. Você pode filtrar por mínimo de retweets, mínimo de likes. Então, tipo, sei lá, Maurício de Souza, você consegue ver
quais os tweets com mais de 10 mil retweets que tiveram na última semana. Aí você vai ver que esses foram os principais tweets. Então, assim, o Twitter já te dá uma infinidade de auxílio para isso, né? Pelo Com menos para esses... pelo menos para Twitter, o TweetDeck é imbatível mesmo, né? Exato, O pessoal da área já usa há muitos e muitos anos, né? E ele só fica melhor, né? Ele realmente é bem impressionante aí, esses filtros que você falou. exato. E aí, eu acho assim, é engraçado como é tanto nisso do filtro e tanto para descobrir notícia mesmo, para ver o que vai ser, o que vai ser assunto do dia. O Twitter continua uma ferramenta, né, vital ainda, acho que para o trabalho de jornalista. Então, sempre monitorar ali os assuntos do momento, aquele personalizado para você, né, o For You. Eu acho que isso, assim, ajuda, assim, muitas vezes eu nem abro minhas ferramentas porque eu vou ali nesse For You, vou no Notícias, vou nos assuntos do momento e já pesco um assunto muito no comecinho ali, né? Quando tá com 1.000, 2.000 tweets, né? Bem no comecinho, aí você né? A gente tem muito esse trabalho ali em interação de ser o radar mesmo do jornal, né? E aí a Uhum. gente vai, avisa a editoria, Ciro Gomes hoje de manhã, né? Ciro Uhum. falou e só dá Ciro, vale repercutir, vale fazer switch, etc. Então, acho que, né, uma parte é o próprio Twitter mesmo. E acho que tem duas outras ferramentas que a gente usa ali, que eu gosto muito. Uma é o CrowdTangle. O CrowdTangle, ele é uma ferramenta que o Facebook comprou há alguns anos. Ele tem uma base de 25 mil usuários no mundo, então basicamente é jornalista, cientista de dados, pesquisadores. O Twitter libera essa ferramenta para publishers, né? Já vi publishers falando que não conseguiram, acho que vai um pouco ali de negociação com o Facebook, para publishers maiores costuma rolar mais fácil. Mas é uma ferramenta que vale tentar, né, para veículos menores, para intermediários, tentar o acesso a ela, que ela é muito boa. O New York Times fez uma matéria falando que, como eles têm só 25 mil usuários no mundo, que a ferramenta, né, pode ali em algum momento ser descontinuada, mas ela te dá, ela assim, você consegue criar listas tanto no Facebook quanto no Instagram. Antes tinha o Twitter também, mas o Twitter mudou a API, agora não tem mais. Você consegue criar listas de famosos, de artistas, de jogadores, de políticos. Você consegue receber alerta no seu e-mail quando um post dessa lista ou um post de alguém específico passa a ter mais engajamento, mais interação do que a média, né, com a média anterior. Então, você vê assim, em poucos minutos, se esse post já vai ser viral, o que foi dito ali. O CrowdTangle é uma ferramenta muito, muito útil ali para o meu trabalho. E acho que outra dica preciosa que eu dou, a gente usa o Chartbeat, que é de monitoramento da audiência do site. Mas, enfim, acho que hoje o trabalho para qualquer veículo jornalístico é essencial ter uma ferramenta similar, né? Que pode ser o Google Analytics, pode ser qualquer outra. Mas por que eu digo que essa ferramenta ajuda muito o trabalho de redes sociais? Porque você consegue ver, por exemplo, quais as notícias que estão vindo com mais tráfego de redes, né? Então, assim, espontâneo, né? Então, notícia do Ciro hoje, né? Nossa, tá com audiência vindo, sei lá, 50% de redes sociais, que é muito acima da média. Então, eu vou apostar nessa notícia para soltar em todas as minhas redes sociais, que vai ser se não uma certeza, uma probabilidade muito maior de ter um engajamento e de ter um tráfego maior vindo das redes. E aí, você tem muito insight com essa. Que você conhece o comportamento do seu leitor,
você vê se a matéria está vindo de Google, se está vindo, né, da própria homepage, você consegue, enfim, pensar mesmo na estratégia das suas redes a partir disso. Acho que outra dica preciosa que eu costumo dar, o Rico, é que as redes são diferentes entre elas, sim, isso né, o TikTok tem uma linguagem, o Facebook tem outra, o Twitter tem outra, o Instagram tem outra, né? Sim, isso é verdade. Mas, em geral, o conteúdo jornalístico que funciona numa, vai funcionar na outra. Então, por exemplo, eu tenho uma aba de TweetDeck só com o perfil da Folha, só filtrado em tweets que vão, sei lá, acima de 300 RTs, 200, 300 RTs. Então, eu vejo que são tweets que já foram bem, né? E aí eu analiso quais desses valem a pena jogar no Instagram ou no LinkedIn. E assim, 95% das vezes, um tweet que foi bem, vai bem no Instagram. O post vai bem no Instagram também, porque é um pouco da notícia, né? Eu acho que é, a gente só está distribuindo essa notícia em redes diferentes, mas a notícia é a mesma. Então, o Maurício Souza, ou qualquer outra notícia, uma fala do Bolsonaro, ela vai repercutir em todas as redes. Então, monitore as redes, e aí, tipo, se uma coisa foi bem no Instagram, transforma ela num fio no Twitter, ou vice-versa. Se entrou bem no Twitter, faça um stories dela. Acho que essa é outra dica preciosa. Legal. E então, a gente está falando de Twitter aqui, né? Eu queria te perguntar agora especificamente sobre os fios que você já fez para o perfil da Folha, né? Porque você já fez vários fios ali com milhares de RTs, né? Uhum. Algumas coisas que circularam bastante. Então, eu queria saber se você tem alguma dica aí agora especificamente sobre Twitter, né? Como fazer uma thread que engaje. Tem Uhum. alguma dica que funcione para vários tipos de veículo e tal? Como é que você fez essas threads? Queria que você contasse um Não, pouco pra gente. legal. Acho que a história das threads é uma das coisas que eu mais gosto de falar. Eu acho que tem dois pontos. O primeiro é você entender o contexto, né, histórico, temporal, espacial que você está, né? Por que eu digo isso? Essas threads que começaram a viralizar ali na Folha foram logo no início do governo Bolsonaro, mas também no início da era das threads. Então, tipo, o Twitter tinha liberado o recurso fazia um ano, né, ou quase, ou nem isso, e ainda era muito incipiente o uso, né? E aí começou, não sei se vocês lembram, quem está acompanhando, no final de 2018, começou a viralizar aquelas threads de profissões, né? Ah, eu trabalho como coveiro. Aí, tipo, era o que a pessoa fazia. Eu trabalho num navio marítimo. Aí, era o que a pessoa fazia. E aí, a gente começou a ficar com thread, né? Abriu o Twitter, era thread. Aí, joga para o começo de 2019, foi o início do governo Bolsonaro. E aí a gente tinha aquele contexto de pressão muito grande contra a imprensa, né? De a imprensa divulgar fake news. E aí teve, na época da transição, você teve, a imprensa noticiou que o ministro da Educação ia ser o Moser Neves, né? E aí acabou não sendo, e aí foi mais um argumento para os bolsonaristas, né, atacarem a imprensa. Então, a gente começou o governo Bolsonaro com essa tônica muito forte de imprensa fake news. Aí, no primeiro dia útil do governo, eles fizeram a Folha noticiou que eles iam aumentar o IOF. Aí, o Bolsonaro anunciou uma coisa completamente diferente,
Aí o ministro o Onyx Lorenzoni, né, ele refutou o Bolsonaro, depois o Marcos Sintra, que era o secretário da Receita, refutou o Bolsonaro também, e aí, no fim, eles anunciaram mesmo o que a Folha tinha noticiado. E a gente só separou em tópicos isso, porque, tipo, como foi uma informação que foi e voltou, ficou essa mesma história. Ah, Folha fake news, Folha fake news. A gente separou em tópicos temporais, né, na época que tinha acontecido, e esse foi o primeiro que viralizou, assim, foi um tweet relativamente simples, mas montado de uma forma diferente. Quem não conhece, quiser ver, a gente ainda tem, tá salvo ali no primeiro, no Twitter em destaque, e aí tem todas as nossas threads ali, essa é a primeira. E aí a gente viu que a fórmula era muito boa, né? Tipo, funcionou uma fórmula, entre aspas, simples, mas eficaz. E a gente passou a usar para todos os vai e vens do governo. E, assim, nos primeiros meses, nas primeiras semanas, era todo dia, né? Era edital do MEC que anunciava uma coisa, depois voltava. Era assim, tinha muita coisa. E aí foi isso, assim, aí as threads foram viralizando, a gente foi testando, inovando formatos, ainda era uma época de muita confrontação com a imprensa, então aí vinham os ataques de tipo, mas por que agora vocês estão falando disso e passaram 13 anos do governo do PT sem falar? E aí o que eu fiz? Eu peguei furos da Folha desde o governo Getúlio Vargas para mostrar que a Folha sempre cobriu criticamente governos de diversas linhas ideológicas. E a gente fez uma thread, tipo, onde esteve a Folha nesse tempo todo, né? Que era a frase que a gente mais ouvia. E aí viralizou também. Aí teve os ataques, aí o Bolsonaro fez muito ataque à Folha, né, em 2019. Aí a gente fez uma thread reunindo esses ataques que viralizaram também. Então, eu acho que foi isso. Era um período ali de muita confrontação, era um período, né, um governo muito né, singular nessa lógica com a imprensa. Então, né, 2019 foi um ano dessas threads que viralizaram. E aí veio 2020, veio a pandemia, então aí você começa a mudar também, assim, a gente passou a fazer threads de outros assuntos, né, muitas ligadas à pandemia, ligadas à gestão do governo na pandemia. Então, você tem que ir acompanhando a mudança como eu posso falar, do zeitgeist, né, do espírito ali, do que está acontecendo na cobertura e no noticiário. E você tem que entender assim também que as threads, que assim, tudo tem seu tempo nas redes. Eu acho que isso é o mais importante. Não adianta se a gente ficasse fazendo essas threads naquele estilo até hoje, elas não teriam o mesmo impacto, né? Então, agora a gente guarda essas threads para momentos específicos. Eu vou te citar dois que foram muito fortes recentemente. Quer dizer, um já nem tão recentemente. Quando o Moro foi demitido, né, quando o Moro pediu demissão, a Folha tinha dado furo no dia anterior que ele ia pedir demissão. E aí o governo o Bolsonaro tentou segurar ali, aí todos os deputados ali da nata bolsonarista saíram atacando a Folha de fake news, todos os influencers. E aí no dia seguinte se confirmou a demissão, e a gente fez um fio elencando cada um desses e falando, não era fake news, era jornalismo, né? Então, tipo, e viralizou, assim, acho que foi, de todas as threads, acho que foi a que mais viralizou. A gente fez esse ano também uma para Datafolha, a gente soltou uma pesquisa, aí veio né, os bolsonaristas falando, dataface, data fake e tal. A gente pegou tweets dessas mesmas pessoas comemorando pesquisas da Datafolha quando era favorável ao Bolsonaro, né?
Então, a gente guarda essas grandes threads para momentos específicos, a gente faz threads ainda assim no dia a dia, eu chamo de mini threads, né? Quando você reúne um assunto ali, né, em alguns tweets ou algumas threads especiais, mas tem que ser para momentos específicos, porque ocorre uma saturação, assim, tudo vai mudar. Então, hoje a gente vive os vídeos do TikTok, aí uma hora isso vai mudar, então você tem que ter o desprendimento de, putz, foi legal isso, mas vamos apostar em outros formatos, em outros, né? Mas assim, eu recomendo que ainda seja feito threads, eu acho que ela não morreu no Twitter, eu acho que você tem que pegar o assunto do momento, ou um furo, uma notícia exclusiva, e transformar ela num fio, em tópicos, não entregar tudo, né? Eu acho que o veículo depende de audiência, depende de assinantes, então você faz como um teaserzinho ali. Mas acho que, em resumo, é um pouquinho disso. Eu achei legal que você, tanto no caso do PT, né, das críticas sobre a cobertura da Folha durante o governo do PT e tal, e até esse caso aí da pesquisa Datafolha, vocês sempre tentaram completar uma conversa que estava acontecendo nas redes, né? Porque a gente vê Uhum. muitas pessoas perguntando qual tipo de conteúdo que vai melhor, o que as pessoas devem escrever para viralizar no Twitter e tal. E acho que a resposta passa muito aí por isso que você falou, né? Tem que ser uma coisa que complete uma conversa que está acontecendo, né? Não pode ser um conteúdo unilateral, postado, né? Então, acho que isso é legal que você falou de, né, sempre tentar conversar, interagir com as pessoas, né? A chance É, do conteúdo não necessariamente viralizar, mas pelo menos conseguir um pouco mais de engajamento é ecoar uma conversa que está acontecendo, né? Uma via de mão exatamente. dupla, né? Não, isso é assim, para a Folha, né? Esses exemplos acabaram sendo meio, entre aspas, fáceis, né? Porque eram direcionados, né, a Folha vindo de gente, né, com muitos seguidores, influentes. Mas eu acho que todo veículo, né, um veículo que cobre sustentabilidade, que cobre meio ambiente, ele pode entrar na conversa. Então, vai ter um tweet da Greta Thunberg que viralizou falando sobre o Brasil, né? Vive acontecendo. Entra na conversa, sabe? Tipo, responde o tweet, faz uma thread em cima dessa resposta, ou marca influenciadores ambientais do Brasil. Acho que é isso. Toda a área, seja esportiva, ambiental, econômica, vai ter o assunto que você cobre e que você vai conseguir entrar na conversa. Legal. E, Matheus, você comentou um pouquinho aí sobre audiência, né? Que tem que estar sempre de olho na audiência, porque aí você consegue identificar melhor as fontes de tráfego e ver o que você consegue repercutir nas redes. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância das redes na construção da audiência de um veículo jornalístico, né? Especificamente da Folha, Uhum. Não, que é o que você pode falar, porque assim, eu vi esse tweet lá que você falou, que você explicou aqui pra gente que você está há pelo menos 6 anos nessa área, né? E uhum. 6 anos nesse mundo de redes sociais é quase 60, né? Mudou muita coisa, muda tudo. Então, assim, na época que eu trabalhava na Folha, que eu trabalhei na Folha até 2014, o Facebook e as outras redes, o Twitter também, eram responsáveis por um tráfego monstruoso, assim, e crescente a cada ano, né? Quase que Uhum. dobrava de um ano para o outro, era uma coisa muito impressionante. Depois disso, claro, eu não sei os dados específicos porque eu saí, mas eu sei que aconteceu um movimento geral de declínio do tráfego de redes, né? Um espaço que a gente sabe que não totalmente, mas tem sido ocupado em grande parte pelo Google e tal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí da sua visão dentro da Folha sobre isso. Tem muita gente achando que é melhor concentrar os esforços
na otimização para mecanismos de busca, né, os esforços que eram antes concentrados para a otimização de conteúdo para as redes. Enfim, queria que você falasse um pouquinho, se você acha que perdeu espaço mesmo e tal, como é que isso se transformou nos Uhum. últimos anos e como é que você enxerga isso no futuro, né? A tendência são as redes crescerem de novo ou a tendência é o Google mesmo se manter como a principal fonte de tráfego externo? O que você acha disso tudo? Não, legal. Eu acho que primeiro você tem uma questão de diferentes veículos jornalísticos têm diferentes necessidades, né? Então, assim, né, o Facebook caiu para todo mundo, né? Isso é inegável, mas ainda tem veículos que são muito dependentes do Facebook. Então, é, do Facebook, enfim, de outras redes também. A gente vê muitas vezes o Twitter tendo mais relevância que o Facebook para muita gente. Então, para você ver como acho que isso a gente, né, falar das outras redes um pouquinho mais para frente, mas você tem que ter vários braços mesmo, assim, na medida da sua equipe, na medida você tem que atacar em várias frentes, porque uma hora uma coisa vai deslanchar, outra vai regredir. Então, acho que a primeira coisa é isso. Tem veículo que ainda depende muito do Facebook, então, né, tem que ter um investimento ali no Facebook. Mas, nossa, enfim, acho que eu sou suspeito para falar, né? Mas eu acho que investimento em redes tem que ser cada vez maior, assim, para todo publisher, para todo investidor, para todo criador de um veículo pequeno jornalístico. Eu acho que tem que aumentar as equipes de redes, porque dois motivos. Ah, beleza, hoje é a era Google. De fato, é a era Google, é cada vez maior, mais importante. Mas a gente não sabe o futuro, né, Rico? A gente não sabe se de repente o Bing do nada decola e vira um concorrente direto do Google. A gente não sabe se o Google toma uma decisão errada, igual o Facebook tomou nos últimos anos, e daqui 5 anos entra em declínio. Então, não dá para desinvestir em uma área para investir em outra. O ideal é investir, na medida do possível, em todo o seu núcleo digital, né? Acho que aquilo que a gente falou no começo. Você tem que ter uma boa homepage, você tem que ter o seu site cumprindo as exigências do Google ali. Hoje, agora, a coisa mais importante do Google chama Core Web Vitals, né? Que é uma mudança que eles fizeram esse ano. Então, tipo, você tem que cumprir esses Core Web Vitals, você tem que estar forte nas redes sociais, né? Seguindo um pouquinho aqui de tudo que a gente conversou. Uh, Enfim, eu acho que é um conjunto de estratégia digital. Não dá para pensar numa coisa isolada da outra, porque estão muito, muito interligados. Então, você monitora Google Trends, acho que faltou falar isso de ferramentas. Google Trends é muito importante para o seu site, para saber o que vai ser o que é notícia, o que pode dar audiência. Então, você monitora o Google Trends, muitas vezes o Google Trends vai bater com os Trend Topics do Twitter. Então, eu recomendo isso mesmo. Você não pensar redes de forma isolada de Google. Você pensar no seu site, no seu veículo, como estratégia digital e tudo estando interligado. Beleza. Matheus, a gente está chegando aqui no finalzinho, mas ó, a gente recebeu um comentário aqui da Milena que diz que no Eco o Facebook ainda é a rede que mais gera tráfego. Então. Acho que Uhum. tem muitos veículos que estão tem essa realidade, né? Mas assim, eu queria, antes da gente finalizar, queria saber de você se você tem alguma rede que você indicaria como principal para um veículo investir, né? Claro, a gente acho que vai depender de aquilo que você falou no comecinho, né? Entender o DNA do veículo, para quem que ele está falando, mas pensando num veículo que
tem falta de recursos e quer investir em redes sociais, mas não pode atacar em todas as frentes. Você Uhum. indicaria algum lugar? Falar, não, tem que investir no Facebook, porque é onde estão a maior parte né, tem uma audiência muito grande ainda, ou melhor entrar logo no TikTok, que está crescendo cada vez mais e já é gigante? Tem Uhum. alguma resposta? A resposta pode ser depende também, e tudo bem. Não, eu tenho uma resposta que eu acho que é o que a gente está fazendo lá na Folha, o Rico, que eu acho que é o seguinte: é inegável que o nosso consumo está cada vez mais em vídeo, isso é inegável. O próprio o Adam Mosseri, né, que é o CEO do Instagram, ele disse há uns 3, 4 meses que o Instagram não é mais um app de compartilhamento de fotos, é um app de vídeo. Eles têm feito, desde então, uma série de mudanças ali né, não é mais IGTV, é aba vídeos, você bota um vídeo no Reels, o negócio, tipo, tem uma visibilidade assim que a gente, se eu olhar o Reels da Folha dos últimos 2 meses, a gente tem uns 12 vídeos que tiveram 1 milhão de views. A gente nunca teve isso no GTV, assim, mas se chegava a 600, 700 mil era muito. Então, a minha recomendação entenda a linguagem TikTok, crie vídeos nessa linguagem que a gente tem feito. Vão ser vídeos orgânicos para o TikTok, só que a vantagem você não aproveita só no TikTok, você aproveita em todas as suas redes e aquilo que eu falei um pouco de assim, a forma pode variar de uma rede para outra, o Twitter tem as threads, o Instagram tem os stories, mas assim, os vídeos que a gente faz com cara de TikTok, linguagem de TikTok, eles funcionam muito bem nas outras redes. Eu vou te falar que eles a maioria vai melhor no nosso Instagram do que no nosso TikTok. Então, a dica que e assim, a gente joga esse vídeo no Facebook, no Twitter, que você tem links, né? Que eu acho que isso é uma grande dificuldade que todos os publishers, os players enfrentam. Pô, legal, Instagram, legal, TikTok, mas que tráfego eles geram para mim? A verdade é pouquíssimo. Mas que presença de marca que ele me traz, que reconhecimento, isso sem dúvida é grande, é importante. E aí, como jogar no melhor dos dois cenários? É você produzir um vídeo que você vai aproveitar em todos, e em todos ele vai funcionar bem, porque a gente abre o Twitter hoje, quantos vídeos a gente não vê que surgiram no TikTok? O que você não está vendo de aumento de presença de notícias oriundas do TikTok? Ontem a Folha deu um caso, não sei se quem está acompanhando viu, que é um preso que estava com o preso TikToker, né? Então ele mostrava a rotina dele ali no TikTok, tinha uma conta com 8 mil seguidores. Então você vê que as pautas estão surgindo do TikTok, as notícias, as tendências. Eu acho que não tem como ficar fora disso. Novamente, pode ser que mude daqui 2 anos, vai ter que acompanhar, toda essa dificuldade que a gente está falando, mas você otimiza, você cria um vídeo ali que você vai aproveitar em todas as redes. Legal. Matheus, a Vilma Santos está perguntando qual é o recurso mais recente do Google que a gente citou. É o Eu, Core, não é um recurso, na verdade, chama Core Web Vitals, que é uma série de medidas e de análises que o Google tem feito para indicar que o seu site tá em conformidade com o que vai ranquear ou não, entendeu? Posso até escrever, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Aqui, não consigo escrever, né? não, deve ter um botãozinho de digitar a resposta. Se não tem. Deixa eu ver se. Opa! Aqui, acho que foi. Foi. Aqui, ó. É o Core Web Vitals. No Google, enfim, se você jogar no Google, vai ter mais informações sobre ele. Não é um recurso disponível para a gente, mas é uma métrica meio que interna do Google, que hoje é a coisa mais importante em termos de ranqueamento. Beleza, legal. Matheus, eu acho que é isso.
Eu tenho só uma dica final, ô Rico, que Por favor, eu ia eu tinha perguntar justamente se você tinha alguma coisa para acrescentar. Pode não, é falar. só uma aqui para a gente pensando em jornalismo, não se preocupem com o horário de postagem. Assim, claro, né? Você tem uma equipe, você vai fazer um agendamento para ter material ao longo do dia. Não, isso sem dúvida. Mas eu digo, aconteceu alguma notícia, ou tipo, nossa, tô com excesso de posts hoje, mas por que eu vou agendar uma coisa para as 2 da manhã, para as 4 da manhã? Não se preocupe com isso. Eu vou te falar que vários dos melhores posts nossos entraram na madrugada. Vários, assim, tipo, você pegar histórias que acontecem tarde, sei lá, o Alec Baldwin entrou 2 horas da manhã no nosso Instagram e deu 200 mil seguidores, 200 mil likes. A gente, tipo, deu antes de todo mundo. Então, para o jornalismo, o mais importante é a notícia. Eu vejo muita, tipo, a pergunta que eu mais recebi na vida qual o melhor horário para o meu post? Que dia é o melhor? Isso pode funcionar para o marketing, pode funcionar, sei lá, talvez não faça sentido botar, né, um sapato às 4 horas da manhã, mas para o jornalismo, não importa o horário, assim, tipo, isso, nos meus 6 anos foi, acho que a coisa que eu aprendi, assim, tipo, importa a notícia, importa, né, a notícia bem apurada, bem, né, tipo, também não tem a pressa de dar antes só por dar antes, né, tem a certeza de que essa notícia existe, mas uma vez confirmada, dê no horário que acontecer. Acho que essa é a minha dica final. E aproveitando esse assunto aí, você acha que a mesma lógica serve para links que saem muito próximos? Né? Porque além do horário, eu vejo que tem essa discussão também, se duas notícias importantes saem ao mesmo tempo, se vale a pena dar um espaço ou se publica junto, talvez elas vão concorrer entre si. Não, eu digo que de novo, vou usar uma palavra que eu não gosto, mas quer dizer, eu gosto da palavra, mas que é o zeitgeist, né? Tipo, então eu brinco que tem o zeitgeistinho, né? O que é o zeitgeistinho? As redes vivem de um tempo, a notícia tem uma sobrevida muito curta, né? Então, quando tem grandes notícias, eu vou dar um exemplo aqui que foi a eleição do Biden. A gente jogou, a gente tem, né, um intervalo ali que a gente costuma jogar, tipo, os posts no Instagram, por exemplo, né, que, sei lá, de 1 hora e meia, 2 horas, né, para não encavalar aí também, porque, né, não tem braço para dar tudo. Nesse dia, o Rico, a gente jogou 5 notícias no Instagram em menos de 50 minutos. E todas tiveram, assim, uma performance 3, 4, 5 vezes maior do que a média, assim, tipo... por quê? Porque a notícia ela vai durar um tempo ali de êxtase, de frenesi, tipo, Biden eleito, meu Deus. Então, aproveite a notícia, sabe? É mais importante no Twitter, então, no Twitter, intervalo é uma coisa que eu não me preocupo, intervalo, repetição, assim, se entrou, sei lá, entrou em link, aí vai entrar 2 minutos depois em foto. Tipo, pouca gente vê de feed, muitas vezes aparece no feed do usuário um ou outro post. Então, quando a Folha deu a história exclusiva da vacina, do rolo da vacina que teria tido propina, né, de $1, a gente jogou o link, né, o tweet em link e o tweet em card, tipo, com intervalo de 2, 3 minutos. Os dois tiveram. Os dois foram os melhores tweets daquele mês, entendeu? Então, tipo, o que entrou antes foi melhor, né? Então, o que entrou em link teve, tipo, 5 milhões de alcance, e o que entrou em card teve 2,5 milhões de alcance. Mas você vai desprezar 2,5 milhões de alcance? Não vai, né? Então é isso, tipo, era uma notícia exclusiva, vamos trabalhar ela de duas formas diferentes. É mais sobre a força da notícia do que o horário que o link entra, né? Exato, exatamente. Beleza, Matheus, acho que é isso. Obrigado de novo, agradeço demais o seu tempo aí. A gente já passou 1 hora aqui,
queria te perguntar mais coisa, queria falar sobre LinkedIn, tem muita coisa para falar, né? É um universo muito A grande. gente marca outro mais para frente. Pode ser. Acho legal. Mas obrigado aí pelo seu tempo, acho que foi legal, acho que deu para a gente esclarecer bastante coisa aqui. Imagina, eu que agradeço o convite seu, o convite do IFAJ e a presença aí de todo mundo que teve presente. Legal, só lembrar aí quem está assistindo que vocês vão receber um e-mail com uma pesquisa nossa, né, para vocês avaliarem como foi o webinar, enfim, para a gente saber que interessa mais vocês e fazer os próximos cada vez melhores. Então é isso. Matheus, valeu, obrigado. Bom dia aí para você, bom dia a Imagina. todo mundo que assistiu. Obrigado, um abraço, Alexandre. Tchau, tchau. Valeu, gente.